Me chamo Melanie, tenho 29 anos e sou gerente em uma empresa. Conheci meu marido Elias, que tem a mesma idade que eu, quando estávamos na universidade. Este ano completamos 3 anos de casados. Muita gente ao nosso redor largou o emprego quando se casou, mas eu continuei trabalhando. Na verdade, eu ganho mais dinheiro que meu marido. Não falamos sobre isso, mas me preocupo com nosso futuro dependendo apenas do salário dele e tenho certeza de que ele sente o mesmo. No entanto, meu marido não é do tipo machista. Temos contas separadas, dividimos as despesas de casa em 50% e eu faço o que quero com o resto do meu dinheiro. Portanto, não me incomodava especialmente o fato de ambos trabalharmos e, de fato, levávamos uma vida confortável. Acho que gastei demais este mês. No trem, a caminho de casa, franzi a testa ao ver o e-mail de aviso de débito que tinha recebido. Eu deveria verificar se há alguma assinatura que não uso há tempos ou se ainda está ativa. Fechei o e-mail com esse pensamento, mas provavelmente nunca faria isso. Esqueci a senha de acesso ao site onde poderia ver os extratos do meu cartão de crédito. É difícil encontrar motivação. Não consegui ligar para o atendimento ao cliente, e ele só funciona das 9 horas às 17 horas nos dias úteis. É óbvio que as linhas estão ocupadas na hora do almoço. Mesmo assim, estou cadastrada em um serviço específico, então não haverá problemas. Ou seja, se a mensalidade ultrapassar 1.000, o atendimento ao cliente entra em contato comigo. Bom, essa tranquilidade de que tudo ficará bem reduziu minha motivação para ligar para o atendimento. Mas fazer compras online é um alívio para o estresse do trabalho. Quando abri a caixa de entrega e vi o pacote, me senti melhor, mas foi só por um momento. Já em casa, abri a porta da sala e meu humor despencou como uma montanha-russa, meias no chão, latas vazias na mesa e no sofá, um telefone e um moletom. Não, meu marido estava de moletom. Sim, quando ele chega em casa, não faz nada em relação à casa, só bagunça mais. Ah, meias e latas vazias, que ótimo, eu disse. É só um pouco de coisa para pôr na máquina de lavar e no lixo. Você não precisa ficar tão brava, pode fazer isso e pronto. É tão justo que você poderia fazer, se chega cedo em casa. Por que você não faz algo como limpar a casa ou preparar o jantar para mim quando eu chego? Eu o questionei. E ele disse: chego em casa cansado, tenho que aguentar uma marmita de loja de conveniência, também estou cansado. Se você não cuida da casa, deveria trabalhar e fazer as tarefas domésticas ou o trabalho que sabe fazer melhor. Olhei fixamente para meu marido. Ele saiu da sala sem desviar os olhos do telefone, sem perceber minha expressão. É injusto que eu faça mais trabalho e tarefas domésticas do que ele. Está errado pensar assim? Não, não acho. Mas me pergunto se exagerei um pouco. Meu marido tem um temperamento complicado e me preocupava que ele ficasse teimoso e bagunçasse ainda mais a casa. Mas, ao contrário do que eu esperava, minhas palavras daquele dia pareceram surtir efeito. Sim, desde aquele dia, meu marido começou a chegar tarde em casa, mesmo nos dias em que eu chegava antes dele. Ele parecia estar fazendo hora extra, deve ter mudado de opinião. Fiquei tão feliz que comecei a me esforçar mais do que nunca nas tarefas domésticas. Tenho que cuidar da casa porque meu marido está ocupado, pensei. Naquele momento, não me ocorreu que meu marido dedicava seu tempo a outra coisa. Sim, o quarto do Elias, acho que faz tempo que não o limpo, pensei um dia pela tarde. Naquele dia, cheguei em casa antes do meu marido e entrei no quarto dele pela primeira vez em muito tempo. Como era de se esperar, havia latas vazias e garrafas de plástico por toda parte. Olhei debaixo da cama e vi algo. Havia um pacote de presente. Não consegui ver claramente, então iluminei com uma luz e vi que era uma bolsa em mau estado da minha marca favorita. Poderia ser meu presente de aniversário? Sim, na semana seguinte era meu aniversário. Fiz uma careta de dor, mas decidi fingir que não tinha visto o pacote e deixá-lo lá. Mas no dia do meu tão esperado aniversário, nunca recebi o pacote.
Ei, sabe que dia é hoje? Perguntei. É seu aniversário, né? Sim, você esqueceu? Não, me lembrei. Você não tem nada para me dar? Eu o questionei. Eu te dei um presente no ano passado, respondeu ele. O quê? Como assim, Elias? Quero dizer que já está na idade de parar de se preocupar com presentes bobos. Meu marido soltou isso sem rodeios e foi para o quarto. A partir daquele dia, comecei a sentir algo estranho. Foi exatamente então que algo aconteceu. Meu marido disse de repente: semana que vem vou fazer uma viagem de negócios ao exterior. O quê? Uma viagem de negócios ao exterior? Não pude evitar levantar a voz. Não lembro de a sua empresa fazer isso. Você nunca fez uma viagem de negócios ao exterior, muito menos uma nacional, certo? Ultimamente, estou indo bem, por isso me deram essa missão. Se eu não tivesse visto o pacote, teria acreditado. Mas naquele momento, não podia aceitar as palavras do meu marido. No dia da viagem de negócios, depois de me despedir dele cedo pela manhã, entrei no quarto dele com inquietação. Olhei debaixo da cama, não havia nenhum pacote. Eu sabia. Não se trata de uma viagem de negócios ao exterior. Com essa sensação no coração, arrastei meu corpo pesado até o trabalho. No entanto, não estava em condições de fazer nada. Minha mão parava muitas vezes, meu telefone estava na minha mente o tempo todo, e eu continuava pensando no que meu marido tinha dito e feito. Ei, você está bem? Parece que sua mente não está no corpo hoje, me perguntaram. Assim, é que não dormi o suficiente. Enquanto inventava alguma desculpa inofensiva, de repente meu telefone começou a vibrar. Na tela aparecia um número estranho. Normalmente, não atenderia a uma chamada de um número desconhecido, mas tive um mau pressentimento e atendi. Desculpe, preciso sair um momento, eu disse à minha colega de trabalho. Sim, tudo bem. Saí para o corredor e apertei o botão de resposta. Era o centro de atendimento ao cliente de um cartão de crédito. Pensei, não é meu marido. Qual era a exigência? Justo quando pensava nisso, a operadora ao telefone me disse: esta é uma ligação do nosso serviço de proteção do seu cartão de crédito porque você liquidou mais de 1.000. Meu? Não podia acreditar no que ouvia, mas as palavras seguintes da operadora me fizeram prender ainda mais a respiração. Sim, são 30.000 no total. 30.000? Não pode ser. Espere um momento. Corri de volta ao meu escritório e chequei minha carteira. O cartão que deveria estar lá não estava. Voltei ao telefone. Desculpe, posso cancelar a transação? Sim, ainda está confirmada provisoriamente, então pode cancelar. Que alívio! Mas, por favor, cancele a cartão agora mesmo. Não estou com o cartão em mãos. Sim, senhora, iniciarei o processo imediatamente. Fiquei perplexa, mas fiz o que a operadora pediu. Consegui completar o procedimento e desliguei o telefone. Mesmo depois de desligar, meu coração não se acalmava. Por um tempo, eu pensei, não estou bem, não posso trabalhar. Desculpe, mas preciso sair mais cedo. Parece que roubaram meu cartão de crédito e quase o usaram indevidamente. Tenho muitas coisas para resolver, interrompi meu chefe e todos no trabalho estavam preocupados comigo. Meu chefe estava disposto a me deixar ir para casa. Peguei o trem às pressas e quando verifiquei meu telefone, vi que meu marido tinha me ligado milhões de vezes. Parecia que ele estava confessando ser o culpado. Cheguei correndo em casa, tirei os sapatos, joguei a bolsa e fui direto para o quarto do meu marido. Abri o computador dele que estava sobre a escrivaninha e chequei o histórico de buscas. Meus olhos se arregalaram ao ver o primeiro item da lista, cruzeiros de luxo e pacotes de viagens para casais. Eu não estava convidada para tal coisa. Chequei o destino e me convenci de que não era uma viagem de negócios. Revisei meu histórico de e-mails. Lá estava. O nome da mulher era Sandy. Quem diabos é essa mulher? Eu estava prestes a quebrar o teclado de tanta raiva, mas examinei cuidadosamente o que podia ser uma prova.
Enquanto revisava, meu telefone não parava de tocar. Já que estou aqui, vou usar a senha que me deram antes no centro de atendimento para checar o histórico de uso do meu cartão de crédito, eu disse a mim mesma. Acessei minha página e consultei o histórico de uso. À medida que eu rolava a página, minha boca se abria cada vez mais. Havia um pagamento que eu não lembrava, depois o pagamento daquela bolsa de marca. Sim, tudo conectado. Em resumo, Elias usou meu cartão de crédito para pagar a amante chamada Sandy e até fez uma viagem ao exterior disfarçado de viagem de negócios. Então, finalmente atendi o telefone após várias chamadas. Finalmente atendeu. Meu cartão de crédito não está funcionando. Meu marido começou a falar assim que abri a boca. Cartão de quem? Perguntei diretamente e ele murmurou. Como assim de quem? Exatamente, você não tem cartão de crédito. Em outras palavras, você roubou meu cartão de crédito. Não é justo chamar isso de roubo, simplesmente peguei emprestado. É mais conveniente que dinheiro vivo quando você está no exterior. Eu uso para tudo nos negócios e viagens de negócios. E um cruzeiro de luxo? Por que você está perguntando isso? Bem, isso é entretenimento de negócios. Você quer dizer entretenimento para Sandy? Por que está falando de Sandy? Ela estava contente com a bolsa de marca? Do que você está falando? Acabou de chamar Sandy de forma amigável e ainda vai fingir que não a conhece? Do que você está falando? Eu sei de tudo. Sei que você foi a um cruzeiro de luxo, que foi um pacote de viagens para casais, que tentou gastar 30 mil lá e que tem pagado muito dinheiro para Sandy usando meu cartão de crédito. Quando eu disse isso, meu marido repetiu 2 vezes como se, por alguma razão, tivesse reaberto a situação. Eu entendo. Admito que te enganei e peço desculpas. Então, por favor, ativa o cartão de crédito. Senão, não poderei voltar para casa. Você acha que ao admitir e pedir desculpas, tudo vai se resolver? Por favor, viva no seu resort pelo resto da vida. Até logo. Desliguei o telefone, ignorando meu marido, que estava prestes a dizer algo. Imediatamente o telefone começou a tocar e tocar, era tão insistente que estava me deixando louca. Então bloqueei a chamada. Finalmente, o voo de volta mencionado no e-mail sairia ao meio-dia, 3 dias depois. Imediatamente entrei em contato com a empresa e me preparei para ter tudo pronto nesses dias. Primeiro, eu precisava tirar todas as minhas coisas de casa. No segundo dia, levei os papéis do divórcio e o computador do meu marido para meus sogros, para contar o que tinha acontecido. Eles ficaram furiosos quando viram minha história e todas as provas. Pediram desculpas e me prometeram o divórcio, além de 13 mil de ajuda financeira e a devolução do que ele tinha gastado. Então, num piscar de olhos, chegou o dia em que meu marido voltou para casa. No início da tarde, recebi uma ligação dos meus sogros informando que nossos papéis de divórcio tinham sido aceitos sem problemas. Para minha surpresa, na verdade, meu ex-marido não tinha levado nada de dinheiro, exceto o cartão de crédito. Claro, sua amante ficou furiosa, mudou a passagem sem permissão antes da data de volta e voltou antes dele. Pensei, por que ela não pegou a passagem e o passaporte do meu ex-marido? Enquanto ouvia a história, imaginei que quando meu ex-marido voltou encontrou a casa vazia e não conseguiu me contatar. Então, ele correu para ver meus sogros, que o repreenderam duramente e o obrigaram a assinar os papéis do divórcio. Por sinal, agora sua amante também exige que ele devolva a quantia de dinheiro que ela o emprestou quando cancelei meu cartão que estava sob sua posse. Seus pais devolveram o dinheiro, mas até ele reembolsar o valor total, será forçado a viver como um estudante do ensino médio, com toque de recolher às 8 da noite, sob a supervisão deles. Depois de saber pelos meus sogros o que tinha acontecido e obter os dados de contato, finalmente entrei com uma ação de 9 mil contra a mulher infiel e encerrei o assunto.
Quando voltei ao trabalho no dia seguinte, muitos dos meus superiores e colegas estavam preocupados e vieram falar comigo. Ei, você está bem? Obrigada, estou bem sim, e também muito grata por trabalhar em uma empresa tão acolhedora. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que teve seu presente quebrado pela sua sogra na frente de todos ficando bem, meu nome é Moana e quero compartilhar uma história complicada sobre minha sogra, Cecília. Tudo ia bem até o dia em que ela decidiu se mudar para minha casa. Meu marido Clemente e eu tínhamos uma vida maravilhosa. Fiquei um pouco triste quando ele teve que se mudar para outro país por motivos de trabalho. Ele estava relutante em me deixar sozinha, mas a oferta de trabalho era excelente. Insisti para que ele aceitasse e ele prometeu voltar o mais rápido possível. Fiquei em nosso país porque minha mãe estava doente e precisava cuidar dela. Tudo estava indo conforme nossos planos até que, inesperadamente, descobri que estava grávida. Clemente e eu ficamos surpresos e felizes com a notícia, mesmo não estando tentando ter um bebê. No entanto, a situação se complicou, pois eu morava sozinha e Clemente só podia voltar ao nosso país a cada 2 meses devido ao alto custo das passagens aéreas. Além disso, precisávamos economizar dinheiro para os gastos médicos. Meu médico recomendou que eu descansasse o máximo possível, pois minha gravidez apresentava algumas complicações. Clemente estava muito preocupado e não sabia o que fazer. Eu também estava nervosa por estar sozinha. Foi então que minha sogra, Cecília, se ofereceu para viver conosco e ajudar com o bebê. Você realmente faria isso, mãe? Perguntou Clemente. Claro, filho, Moana está carregando meu neto. É o mínimo que posso fazer. Ela não pode ficar sozinha em casa e precisa de ajuda. Eu estava exausta o tempo todo e precisava descansar, mas era difícil administrar tudo sozinha. Aceitei a oferta de Cecília com gratidão, pensando que seria uma grande ajuda. Clemente se sentiu aliviado, acreditando que sua mãe era a pessoa ideal para cuidar de mim. Cecília deixou seu apartamento alugado e veio morar conosco, sem necessidade de contribuir financeiramente, já que meu marido estava financiando tudo. No início, fiquei empolgada com a ideia de tê-la comigo, pensando que isso nos aproximaria. No entanto, logo percebi que tinha cometido um grande erro. Cecília não me ajudava com as tarefas da casa. No começo, hesitei em pedir ajuda e tentei fazer tudo sozinha. Ela só cozinhava para si mesma, sem se preocupar em preparar uma porção para mim. Eu fazia todas as tarefas domésticas e ainda cuidava dela enquanto ela relaxava. Com o passar das semanas, comecei a pedir ajuda, mas Cecília dizia que as tarefas eram minha responsabilidade e se recusava a colaborar. Eu não gosto de insistir para que as pessoas me ajudem, então continuei fazendo tudo sozinha. Não contei ao meu marido o que estava acontecendo, pois sabia que ele confiava em sua mãe e ficaria ainda mais preocupado. Clemente sempre se preocupava quando estava em casa. Cecília fazia um grande espetáculo ao realizar qualquer tarefa, então ele pensava que eu estava recebendo toda a ajuda necessária. No entanto, quando ele não estava, Cecília não me ajudava em nada. A mistura de complicações na gravidez e a falta de descanso me levaram a entrar em trabalho de parto prematuro. Além disso, eu estava sangrando muito e fui levada de urgência ao hospital. Depois de um parto muito difícil, em que acharam que eu poderia morrer, consegui dar à luz nosso filho. Clemente não estava presente no nascimento, mas conseguiu um voo de emergência e chegaria no dia seguinte. Na manhã seguinte, eu tentava dormir um pouco quando Cecília entrou ruidosamente no meu quarto, me acordando. Eu estava um pouco atordoada, mas não disse nada. Cecília continuou falando de sabe-se lá o que e eu tentei ignorá-la para voltar a dormir. Minha cabeça clareou quando ela disse: "Quando você vai para casa? Hoje estão preparando seus documentos de alta ou eu devo falar com eles?"
Literalmente, eu tinha acabado de dar à luz e não podia ir para casa ainda. O que você quer dizer, Cecília? Eu preciso ficar aqui hoje também. Ela respondeu. Isso não vai funcionar. Você precisa dizer ao médico que te deixe ir para casa hoje. Eu estava extremamente confusa e perguntei por que faria isso. Ainda estou muito fraca e há uma razão pela qual os médicos me mantêm aqui. Por favor, as mulheres dão à luz o tempo todo, você não é especial. Não precisa ficar aqui e tirar umas mini-férias. Fiquei chocada com sua insensibilidade. Você acha que eu estou me divertindo aqui? Quase morri. Não vou comprometer minha saúde voltando para casa cedo só porque você está pedindo. Cecília continuou insistindo. Mas você não pode ficar aqui por muitos dias, Moana. Quem vai fazer todo o trabalho em casa? A casa precisa estar limpa para o bebê. Lembro claramente de ver pratos sujos na pia antes de vir para cá. Há muito trabalho a ser feito. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Minha sogra esperava que eu voltasse para casa para fazer as tarefas domésticas, mesmo depois de quase morrer no parto. Você realmente espera que eu vá para casa e lave os pratos, Cecília? Sim, por que não? Quem vai lavar os pratos? Você não tem empregada nem governanta. Pare de buscar atenção, Moana. Lavar os pratos não vai te matar. Eu estava extremamente irritada com a insensibilidade e a falta de empatia de Cecília. Eu já estava muito cansada de lidar com ela e sua atitude desrespeitosa. Depois do nascimento, estava sob o efeito das hormonas e minha paciência estava no limite. Então, gritei com ela. Talvez isso realmente me mate, Cecília. Estou nessa situação porque você se recusou a me ajudar com qualquer tarefa doméstica. Você poderia ter limpado a casa facilmente enquanto eu estava aqui. Por que eu limparia a sua casa? Não é meu trabalho, respondeu ela. Você se mudou comigo com o único propósito de me ajudar e agora diz que não é seu trabalho? Nunca disse que me mudei para te ajudar. Por que eu te ajudaria? Você é uma mulher adulta e gravidez não é motivo para relaxar nas suas obrigações, ela disse friamente. Se é isso que você pensava, por que se mudou comigo? Só queria estar perto do meu neto. Estou aqui por ele, não por você. Não tenho problema em cuidar dele, mas não vou fazer seu trabalho por você. Qual é o propósito de viver conosco, então? Pode simplesmente ir embora e voltar para onde estava. Por que eu faria isso? Meu neto me precisa e, eventualmente, meu filho também vai precisar de mim quando chegar em casa. Quem vai cuidar deles quando você está tão decidida a ser uma mulher preguiçosa? Se você tiver um pouco de vergonha, vai pedir ao médico que te dê alta logo para que você possa voltar ao trabalho. Eu estava furiosa com as exigências absurdas de Cecília. Ela não tinha consideração pelo fato de que eu quase morri devido à perda de sangue. Mal podia me mover, mesmo depois de um dia, e ela continuava dizendo que eu precisava ir para casa e começar a fazer as tarefas domésticas. Eu disse que não faria nada disso, mas Cecília não deixava passar. Cecília nunca parava de falar sobre eu ir para casa. Continuava insistindo. Meu médico e algumas enfermeiras me disseram que eu podia expulsar minha sogra facilmente, se quisesse. Me mantive firme porque sabia que, no fim, teria que lidar com ela depois de ir para casa. Mas perdi a paciência quando ela disse: Você está cometendo um grande erro, Moana. Sua casa é um desastre e não há lugar para criar um bebê. Nesse caso, você precisa voltar para casa e começar a trabalhar nisso. Você também precisa ajudar se planeja ficar conosco. Você está sendo muito grossa e negligente com seus deveres, Moana. Se continuar assim, talvez eu tenha que te ensinar uma lição. O que isso significa, Cecília? Perguntei. Não sei, talvez o conselho tutelar faça uma visita surpresa um dia e veja quão suja está sua casa. Eles levam essas coisas a sério, sabe? Deus sabe o que podem fazer se virem que você não cuida da sua casa e faz seu filho viver em um ambiente anti-higiênico. Cecília estava me ameaçando. Olhei para ela incrédula enquanto ela me dava um sorriso malicioso.
Ela estava me dizendo que não hesitaria em chamar o conselho tutelar para levar meu filho. O fato de que ela estava disposta a chegar a esse ponto para me fazer trabalhar em casa me deixou furiosa. Meus instintos maternos entraram em ação no momento em que Cecília ameaçou tirar meu bebê. Decidi que não aceitaria mais seu comportamento horrível e finalmente tomei uma posição por mim mesma. Gritei com ela como uma louca até que as enfermeiras chegaram e me perguntaram se eu queria expulsá-la. Disse que sim, não queria que Cecília estivesse em lugar nenhum perto de mim ou do meu filho. Cecília fez um grande escândalo e continuou abusando de mim enquanto a tiravam do hospital. Quando pedi que Cecília fosse embora, ela começou a gritar comigo e minha pressão arterial subiu instantaneamente. As enfermeiras correram para me acalmar e chamaram a segurança para retirar minha sogra. Ela se recusou a sair, mesmo com a insistência das enfermeiras, então a segurança do hospital teve que intervir. Depois da saída de Cecília, desabei devido ao estresse. As enfermeiras me acalmaram e liguei para uma amiga que veio me ver imediatamente. Ela ficou comigo até meu marido chegar. Clemente chegou no mesmo dia e, assim que desembarcou, veio direto do aeroporto para o hospital. Depois de trocar de roupa no meu quarto, ele segurou nosso bebê. Tivemos um momento de privacidade juntos e finalmente me senti em paz. Clemente estava extremamente preocupado comigo e disse que temia que algo grave pudesse acontecer. Ele se certificou de que eu estava bem antes de se acomodar com nosso filho. Suspeitava que ele sabia sobre a expulsão de Cecília do hospital e queria falar sobre isso. Antes que eu pudesse dizer algo, ele disse: "Querida, por que você expulsou minha mãe? Então ela já te contou sobre isso?" Sim, liguei para ela no caminho do aeroporto para o hospital. Só queria ver como ela estava e avisar que estava chegando. Ela começou a chorar e disse que você a expulsou. Ela chorou para você? Aposto que disse que eu estava sendo hormonal e irracional, certo? Eu tomo as palavras dela com um grão de sal, Moana. Quero ouvir de você o que aconteceu. Bem, sua mãe queria que eu voltasse para casa hoje e até tentou convencer os médicos a me dar alta. Meu marido parecia tão surpreso quanto eu quando Cecília fez essa exigência. Clemente me olhou como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Seus olhos se arregalaram. O quê? Por que diabos ela faria isso? Você acabou de ter um parto traumático. Ela queria que você fosse para casa lavar os pratos e limpar a casa. Do que você está falando? Por que você tem que ir para casa e fazer isso? Ela poderia fazer isso sozinha. Ela deixou bem claro que não faria nada que considerasse ser meu trabalho. Mas ela foi morar com você para ajudar. Por que de repente se recusa a ajudar depois que você deu à luz? Perguntou meu marido. Na verdade, ela nunca me ajudou, Clemente. Eu estava fazendo todas as tarefas de casa. Então comecei a contar tudo ao meu marido, algo que estava guardando em segredo. Não me contive e revelei que Cecília nunca me ajudou de verdade. Ela só fazia parecer que estava ajudando quando você estava perto. Quando você ia embora, ela mudava de comportamento e não fazia nada na casa. Meu marido ficou ainda mais surpreso quando terminei a história. Estava cansada de permitir que Cecília me pisoteasse e finalmente contei tudo a Clemente. Ele ficou em completo choque, mas não falou muito enquanto eu contava. Ele foi paciente e me consolou quando comecei a chorar ao lembrar do que aconteceu pela manhã e como Cecília ameaçou chamar o conselho tutelar para levar nosso filho. Sabíamos que o conselho tutelar não encontraria nada errado, mas o fato de ela fazer essas ameaças não estava certo para mim nem para meu marido. Clemente ficou ainda mais irritado quando o médico e as enfermeiras entraram e lhe disseram que o comportamento de Cecília causou um pico na minha pressão arterial. Aconselharam meu marido a garantir que eu não me estressasse muito, caso contrário, poderia ficar gravemente doente. Clemente ouviu atentamente os médicos e tomou todas as medidas necessárias para garantir meu bem-estar. Clemente prometeu que faria tudo o possível para garantir que eu estivesse livre de estresse.
Quando ficamos sozinhos novamente, ele disse: "Sinto muito pelo que minha mãe fez, amor. Eu deveria ter pensado melhor antes de permitir que ela entrasse na nossa casa. Está tudo bem, Clemente. Você não sabia que ela agiria assim. Deus, odeio o fato de você ter ficado doente por culpa dela. Se você tivesse me contado tudo antes, eu teria feito algo. Mas não se preocupe, vou cuidar disso. Você não precisa mais se preocupar com ela. Deixe-me cuidar disso, por favor. Descanse e se recupere." Meu marido me beijou na cabeça e ficou comigo até que eu adormecesse. Depois que eu dormi, ele voltou para casa para se refrescar e logo voltou ao hospital para passar mais tempo comigo e com nosso filho. Ele me informou que tinha contratado uma empregada doméstica para limpar a casa e garantir que tudo estivesse impecável para que nosso bebê e eu pudéssemos voltar para um lar limpo e organizado. Não perguntei por Cecília e fiquei feliz por tê-la longe do hospital. No dia da minha alta, comecei a me sentir ansiosa novamente, temendo voltar para casa e enfrentar Cecília. Sabia que ela ficaria chateada se descobrisse que eu me queixei, sentindo-me extremamente vulnerável. No entanto, confiei no meu marido e sabia que ele me protegeria ao máximo. Ainda assim, não podia me livrar do nervosismo que me consumia por dentro. Quando cheguei em casa, fiquei surpresa ao ver que tudo estava realmente brilhando. A empregada doméstica fez um excelente trabalho de limpeza e organização. Me acomodei imediatamente e me senti confortável. Levar meu bebê do hospital para casa foi uma sensação diferente e emocionante, especialmente porque pensei que poderia morrer e nunca voltar. Amei estar de volta no meu lugar feliz e me ocupei cuidando do bebê enquanto também descansava. Depois de algum tempo, percebi que não via Cecília por aí. Ela nem veio para casa quando já era tarde da noite. Foi então que perguntei ao meu marido: "Onde está sua mãe, Clemente? Hoje ela não estará em casa Moana." "E onde ela foi?" "Tive que mandá-la para algum lugar, mas não sei e nem me importa onde." "Mas não se preocupe, ela não vai voltar mais." "Espera, o quê? Ela não vai voltar? Você realmente a expulsou?" "Sim, foi a primeira coisa que fiz quando voltei para a casa do hospital naquele dia. Não ia deixar ela ficar na minha casa de graça quando foi tão cruel com você. Tivemos uma grande briga e ela chorou e implorou para não ser expulsa. Mas não cedi porque sua segurança e saúde mental são mais importantes para mim do que as lágrimas falsas dela. Obrigada por fazer isso, Clemente." Realmente estava com medo de voltar para casa e enfrentar Cecília depois de tudo o que ela fez. "Não te contei porque imaginei que manteria tudo sob controle, mas você fez muito mais que isso. É meu dever te proteger. Claro que eu ia fazer isso. Mas isso não vai arruinar sua relação com sua mãe. Realmente não me importa mais. Como disse, você significa mais para mim do que ela. Além disso, já disse a ela que não voltaremos a ter contato. Você não precisa enfrentar nem falar com ela no futuro." Me senti aliviada ao saber que Clemente também havia decidido cortar os laços com Cecília. Eu estava pensando em fazer o mesmo, mas planejava deixar que ele mantivesse algum contato. No entanto, meu marido tomou a iniciativa e disse à mãe que não voltaríamos a ter contato com ela. Eu estava certa de que meu filho sentiria falta de ter uma avó, mas ele está melhor sem ela. Depois que voltei do hospital, Cecília me procurou várias vezes. Desde que Clemente a expulsou, ela não tinha para onde ir e estava pulando de um sofá para outro na casa de parentes. Ninguém estava feliz em recebê-la e estavam extremamente irritados com ela por ter sido tão cruel comigo. Sou muito querida por quase todos os membros da família do lado de Clemente. Então, quando souberam do que Cecília fez, ficaram furiosos com ela. Cecília me culpou por arruinar sua relação com seu filho, manter seu neto longe dela, fazer com que ela fosse expulsa e destruir sua reputação na família. No entanto, eu disse claramente que isso era resultado de suas próprias ações e que eu não era responsável pelo seu comportamento horrível.
Ela me enviou várias mensagens desagradáveis que reencaminhei para meu marido. Clemente se ocupou do problema e estava tão irritado com ela que disse que não queria mais contato. Desesperada para voltar a ter contato com seu filho, Cecília mudou de tática e começou a implorar pelo meu perdão. Foi bom vê-la se humilhar depois do que me fez passar. Não a perdoei e ela continuou me enviando mensagens e ligando, mas não respondi nem atendi suas chamadas. Eventualmente, ela parou e provavelmente começou a atormentar Clemente novamente. Meu marido nunca me deixou lidar com o drama de Cecília novamente, exatamente como havia prometido. Finalmente, Clemente foi transferido de volta para nosso país e agora estamos vivendo juntos como fazíamos depois de casar. Nosso bebê vai fazer 1 ano muito em breve. O tempo voa e tem sido uma experiência mágica ver nosso pequeno crescer bem diante dos meus olhos. Às vezes, fico triste por não ter podido aproveitar a gravidez, mas estou grata pelo que tenho agora e estou feliz por Cecília não estar mais em nossas vidas. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que teve seu presente quebrado pela sua sogra na frente de todos, sou Ana Laura, tenho 45 anos. Meu pai era presidente de uma empresa ligada à assistência social. Descobri que minha mãe faleceu quando eu ainda era bebê, então não tenho lembranças dela. O que me faz sentir a presença dela é um par de colares feitos sob medida que meu pai mandou fazer combinando com os dela. Cada pingente forma um coração quando unidos. No entanto, parece que o colar da minha mãe se perdeu há muito tempo e o que tenho é o que meu pai me deixou. Como filha única, me casei com Bruno, que trabalha na empresa do meu pai há 20 anos. Ele é conhecido como um funcionário competente e, na época, as pessoas ao nosso redor diziam coisas como: "Agora a empresa está segura." Como dona de casa, gosto de resolver quebra-cabeças, algo que meu pai adorava, enquanto mantenho uma vida confortável em casa. Porém, as coisas não estavam bem. Antes de nos casarmos, Bruno era amável e gentil, mas depois do casamento sua atitude mudou gradualmente. "Bem-vindo de volta, estou preparando o jantar agora", eu disse. "Comi fora, então não preciso de nada, vou para a cama", respondeu ele. "Ultimamente, quase não nos falamos, me sinto sozinha", eu confessei. "Você é muito pegajosa e é nojento, odeio esse tipo de coisa", ele respondeu com raiva. Ele foi para a cama e seu comportamento comigo ficou mais frio a cada dia. Falar sobre formar uma família se tornou impossível e, como resultado, não tivemos filhos. Quando fiz 40 anos, desisti de ter filhos. Para piorar, há 3 anos, Bruno começou a chegar tarde em casa, sempre cheirando a perfume doce. Um dia, não pude evitar e perguntei: "Bruno, você está me traindo, não é?" "Só vou a clubes de entretenimento a negócios, faz parte do meu trabalho, não reclame", ele respondeu. Fiquei paralisada, incapaz de dizer outra palavra. De qualquer forma, uma dona de casa despreocupada como você não deveria se meter nos meus assuntos, entendeu? Naquele momento, sem experiência de trabalho, não tive outra escolha a não ser ficar calada. Meu pai costumava dizer: "Mesmo sem mulheres ou álcool, é possível criar confiança com parceiros comerciais", então eu tinha minhas reservas sobre o comportamento do meu marido. Assim, confiei em Enzo, um colaborador próximo do meu pai. Ele, 1 ano mais novo que eu, era como um irmãozinho reconfortante. Quando estávamos juntos, ele ouvia atentamente minhas preocupações, mantendo a distância adequada. Enzo ocupava uma posição de destaque na estima do meu pai e, de vez em quando, visitava nossa casa por assuntos de trabalho. Um dia perguntei a ele: "Enzo, o que você acha de parceiros irem a clubes de entretenimento?" Sua resposta foi comedida: "Os tempos mudam e também as abordagens de trabalho das pessoas." "Certo, obrigada. Agora me sinto melhor. Se algum dia precisar de ajuda, não hesite em me pedir", assegurou Enzo.
Sua atitude calma me encorajou a não pensar mais no assunto. No entanto, a vida deu uma guinada dramática pouco depois. Isso aconteceu há um mês. Na manhã seguinte à saída do meu marido para uma viagem de negócios, recebi uma ligação da polícia. Meu querido pai havia falecido em um acidente. Quando cheguei, ele já estava no necrotério, parecendo apenas estar dormindo. Em seguida, a polícia ficou frenética ao chegar junto com meu marido, Enzo, e vários executivos da empresa. Por que isso aconteceu? Por favor, conte tudo, implorei em lágrimas. O agente investigador me informou que meu pai havia pulado de um penhasco desolado. Além disso, encontraram vestígios de soníferos no corpo dele e seu carro abandonado. Um veículo de 7 lugares estava próximo. Dentro do carro, descobriram uma nota de suicídio perfeitamente digitada. A carta dizia: "Estou exausto", e deixava o cargo de presidente da empresa nas mãos do meu marido, Bruno. Embora não estivesse escrita à mão, Enzo me explicou que meu pai costumava criar notas no computador, então uma nota digitada não era incomum. Baseada na experiência dele, a polícia especulou que meu pai poderia ter tomado os comprimidos para turvar a mente antes de pular. Enzo não estava presente naquele momento e ainda não haviam aparecido testemunhas. Peço desculpas sinceras, apesar de ser um colaborador próximo, ele encheu os olhos de lágrimas, mas conseguiu se conter. Até meu marido, Bruno, geralmente frio, me abraçou suavemente no ombro durante esse momento difícil. No entanto, meu pai, que presidia um grande número de funcionários, deixou muitas tarefas para os que ficaram. Nos dias seguintes, reinou o caos na empresa. Por enquanto, meu marido assumiu o papel de presidente e Enzo se tornou sua mão direita sem problemas. Enquanto isso, eu estava imersa na gestão de assuntos relacionados com familiares e conhecidos. Em momentos como esse, eu queria ter um irmão. Como filha única que tinha perdido os pais, eu sentia uma sensação vaga de solidão, apesar da presença do meu marido. Uma semana havia se passado desde a partida do meu pai, quando chegou uma carta endereçada a mim. Dentro do envelope, havia outro com uma mensagem enigmática. Leia isso depois de encontrar um lugar seguro, a mensagem dizia. A curiosidade me mordeu e eu abri imediatamente. Havia 6 chaves e um papel com a localização de um cofre. Uma única nota as acompanhava. Abra todas as portas, só então você descobrirá a verdade. Lembrando do amor do meu pai por quebra-cabeças e sentindo o peso do nosso legado comum, encontrei um pouco de alívio no meio da minha melancolia. Intrigante, pensei. A partir desse dia, entre as tarefas domésticas, visitei 6 cofres diferentes, abrindo cada um deles. O resultado superou todas as minhas expectativas. Isso pode ser real? Cada descoberta trouxe uma verdade que me causou arrepios enquanto os eventos do passado desfilavam como uma lanterna piscando na minha mente. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não posso ficar de braços cruzados, mesmo que me leve a uma conclusão dolorosa, resolvi, com os sentimentos pesando sobre meus ombros. Um dia, um mês após o funeral do meu pai, meu marido voltou para casa incomumente cedo e me ofereceu vinho. Foi um gesto que ele nunca tinha tido antes. Bom, isso é inusitado. A que se deve? Perguntei. Na verdade, Enzo mencionou que você gosta de vinho, então me deu de presente, disse ele, me surpreendendo. Quando meu marido tirou a garrafa, me perguntei o que estava acontecendo. No entanto, eu realmente tinha paladar para vinhos tintos e brancos, já que havia conversado sobre vinhos com Enzo antes. Enzo sabe tudo sobre nossa família, né? Disse meu marido indo para a cozinha com a garrafa e o abridor. Então ele voltou à sala com uma taça de vinho na mão e disse: "Ainda tenho trabalho para fazer, então vá em frente, Ana Laura." "Obrigada. Mas espere um momento, quero preparar algo para beliscar", eu disse e fui para a cozinha, cuidando dos preparativos antes de voltar para o meu assento. "Saúde", disse eu, levantando a taça para tomar um gole. Meu marido torceu o rosto e me olhou com os olhos semicerrados.
Ao ver sua reação pelo canto do olho, não pude evitar sorrir por dentro. 1 hora depois, meu marido me olhou desconfiado. Ei, algo mudou? Perguntou ele. Na verdade, não. Aliás, espere, é porque ainda estou acordada. Surpreendente, né? Do que você está falando? Perguntou meu marido. Só pare de atuar. Você drogou o vinho com soníferos, planejou me levar a algum lugar e depois me jogar de um penhasco como fez com meu pai. Mas não vai funcionar. Na verdade, eu havia investigado o quarto do meu marido até aquele dia. Encontrei um frasco de soníferos escondido na gaveta de sua escrivaninha. Discretamente substituí os comprimidos por suplementos idênticos e devolvi ao lugar original. Sua falsa viagem para servir vinho na cozinha foi na verdade uma oportunidade para misturar os soníferos com o vinho. Você, por que mexeu nas minhas coisas? Esses comprimidos são para quando não consigo dormir. Não preciso das suas mentiras transparentes. Na verdade, algo assim me foi enviado há pouco tempo. Estendi dramaticamente a carta e as 6 chaves sobre a mesa. As abri todas. Dentro havia papéis finos com palavras dispersas. Sobrepus as 6 folhas delicadas e ali estava uma frase completa. Quem matou o presidente foi Bruno. O perigo também se aproxima de você. Veja bem, apontei para a mensagem completa. Mas a resposta estava prestes a ser revelada. Então, neste momento, Enzo, seu colaborador próximo, avançou calmamente. O remetente fui eu, disse Enzo. Antes, quando fui pegar uns petiscos na cozinha, enviei uma mensagem secreta a ele e pedi que se escondesse perto da entrada. Eu tinha dúvidas sobre o suicídio do presidente, então investiguei discretamente vários aspectos, disse Enzo. Você estava fazendo isso? Perguntou Bruno. Então Enzo disse. No dia seguinte ao falecimento do ex-presidente, você levou uma mulher ao escritório do presidente, né? Eu estava por perto naquele momento. Enzo acrescentou que deduziu da conversa entre Bruno e a mulher que meu marido tinha matado meu pai para tomar a presidência. Diante dessa revelação repentina de seu colaborador próximo, meu marido não pôde evitar revirar os olhos e desviar o olhar. Eu agarrei Bruno pelos ombros e o sacudi. Então, você estava atrás de mim só para ficar com toda a fortuna? A mulher parecia achar que todas aquelas aventuras eram brincadeiras, mas eu acreditava que era verdade. Ela confessou que não tinha provas concretas até poder consultar a polícia, mas queria me informar de algum modo. Ela optou por enviar uma carta. No entanto, meu marido se manteve desafiador. Por que você acredita cegamente no que esse cara diz? Respirando fundo, decidi revelar a verdade oculta. Na verdade, comecei disposta a compartilhar a revelação inconfessável. Meu pai se apaixonou por minha mãe, que cresceu em um orfanato. No entanto, devido à severidade dos pais dele, o casamento encontrou oposição. No final, eles se casaram sem consentimento e eu nasci. E o que isso tem a ver agora? Disse Bruno. Por favor, escute toda a história, interveio Enzo. Meu marido, com expressão severa, sentou-se a contragosto. No entanto, durante a ausência de meu pai em uma viagem de negócios, seus pais estritos iniciaram os trâmites de divórcio sem consentimento, deixando minha mãe sozinha e expulsa de casa. Mas eu acreditava que ela tinha falecido. Isso foi uma mentira criada para ocultar nosso segredo familiar. Ao que parece, minha mãe, pressionada pelos pais de meu pai, se retirou entre lágrimas quando lhe disseram que uma futura esposa de presidente como ela mancharia a reputação da família. Para piorar as coisas, eu, que então só tinha 1 ano e meio, fui separada à força da minha mãe relutante, tudo por uma razão egoísta: ser a herdeira presumida caso meu pai não tivesse netos homens no futuro. Além disso, meu pai foi alimentado com uma história falsa pelos pais dele, que diziam que minha mãe o havia deixado depois de ter um caso, mas a verdade era outra. Não me admira, murmurou meu marido. Compreensivelmente, era um segredo muito bem guardado que só alguns parentes selecionados conheciam. Eu mesma tinha descoberto há pouco tempo.
Agora vem a parte mais crucial, eu disse. O que é? Tem algo mais? Para de enrolar e me diga de uma vez, ele disse, frustrado, elevando a voz. Ignorando a impaciência dele, continuei calmamente. Naquele momento, minha mãe já estava grávida de outro filho. Esse filho está agora sentado ao seu lado e seu nome é Enzo. Espera, então vocês são irmãos? Enzo assentiu em silêncio e eu então continuei. Minha mãe, que tinha sido afastada, sofria de má saúde e permanecia de cama. Enquanto isso, meu pai, incapaz de aceitar a traição da mulher que amava, nunca se casou de novo e buscou incansavelmente o paradeiro de minha mãe. Passaram-se 30 anos. Papai finalmente encontrou minha mãe, mas ela estava gravemente doente. Eles se reuniram brevemente antes de ela falecer. Nesse momento, Enzo e seu pai descobriram pela primeira vez que o presidente da empresa de Enzo era seu próprio pai, enquanto meu pai descobriu que tinha um filho. Minha mãe esperava que eu seguisse uma carreira com impacto social, então escolhi trabalhar no setor de bem-estar nesta empresa. Minha entrada na empresa foi pura coincidência, mas talvez nossa mãe tenha orquestrado nossa conexão. Com os olhos cheios de lágrimas, Enzo revelou que meu pai havia considerado uma vez promovê-lo a um alto cargo e reconhecer publicamente sua relação. No entanto, Enzo recusou, querendo trilhar seu próprio caminho. Revelar isso causaria um rebuliço, e mamãe não teria querido isso. Além disso, eu quero ter sucesso à minha maneira, disse ele. Apesar de recusar a oferta de meu pai, as habilidades excepcionais de Enzo o levaram a se tornar o braço direito de confiança do presidente, mesmo sem nepotismo. Por fim, o círculo da verdade estava se fechando. No dia da homenagem mensal à minha mãe, o presidente visitava invariavelmente a nossa casa para estar com ela e tinha planos de vir um dia antes do acidente fatal. Mas, por algum motivo, ele não apareceu sem avisar, o que não era do seu feitio. Segundo Enzo, meu pai sempre ligava quando havia alguma mudança de planos. No entanto, esse silêncio repentino parecia estranho para o Enzo. Ao investigar mais a fundo, ele encontrou provas que apontavam meu marido como culpado. Eu não conseguia acreditar. Quem acreditaria em uma história tão absurda? A ira do Bruno explodiu, dirigida a nós dois. Naturalmente, eu não aceitei cegamente a versão do Enzo, mas vi provas irrefutáveis do nosso relacionamento como irmãos. Você pode mostrar? Perguntei a Enzo. Ele não tirou do bolso um colar que eu havia perdido há muito tempo. Ele o guardava cuidadosamente desde que nossa mãe faleceu. Combinado com o que eu tinha, formava um coração, sem dúvida o que nossos pais mandaram fazer sob medida. Isso é só uma coincidência? Não, prova que Enzo é meu irmão. Mesmo que fosse verdade, as pessoas mentem. Além disso, não há garantia, provocou Bruno. Se você duvida, podemos fazer um teste de DNA com nosso pai, afirmei. Como meu pai tinha falecido recentemente, havia várias relíquias adequadas para o teste. Minha confiança inabalável parecia inquietar meu marido. De repente, ele amassou um fino pedaço de papel com uma mensagem cifrada. Por que se deu ao trabalho? Ah, claro, era para garantir que, mesmo se eu encontrasse, não o reconheceria facilmente. Enzo havia percebido que, embora Bruno parecesse competente no trabalho, ele tinha a tendência de delegar tarefas desconfortáveis a outros. Então, por precaução, supus que, mesmo que Bruno encontrasse essa carta, a passaria a um subordinado de confiança. Curiosamente, sabendo da minha paixão por quebra-cabeças, Enzo achava que eu decifraria a mensagem. Esse truque foi ideia do presidente em vida, dizia ele orgulhoso. O que você acha? Muito engenhoso, não é? Agora que penso nisso, meu pai sempre anotava ideias interessantes. Uma vez, ele mencionou que queria que sua filha enfrentasse um mistério como esse. E assim, com essa história de fundo, meu irmão e eu descobrimos o crime do meu marido. Com o tempo, procuramos meticulosamente pistas no quarto dele e encontramos provas de que ele havia fabricado uma nota falsa de suicídio no computador.
Além disso, Enzo verificou o histórico de viagens de moto do Bruno com um aplicativo e revelou uma viagem de ida e volta do local do acidente para casa. Você colocou a moto no carro, empurrou meu pai do penhasco e depois usou a moto para voltar para casa, exclamei, lembrando do dia anterior ao falecimento de meu pai. Meu marido alegou estar em uma viagem de negócios, mas, segundo Enzo, não havia tal tarefa. Provavelmente, seu casamento comigo tinha a ver apenas com dinheiro e status, eu disse. No dia em que Bruno levou secretamente sua amante ao escritório do presidente, Enzo seguiu discretamente a mulher. Ele descobriu que ela era dançarina de um clube de cabaré. Mais tarde, Enzo se infiltrou no clube disfarçado e a mulher, apaixonada por ele, contou a verdade. Por que fazer mal ao meu pai? Não podia esperar que ele morresse naturalmente, perguntei. Apesar das repetidas tentativas de Bruno de fazer meu pai se aposentar, meu pai se recusava terminantemente. Parecia que meu marido não suportava esperar pela morte dele. O egoísmo dele acendeu uma ira ardente em mim. Vamos compartilhar nossas descobertas com a polícia e solicitar uma nova investigação. Mas você ainda me denunciou. Será que ainda se importa comigo? Replicou meu marido, soltando desculpas sem sentido. Mesmo naquele momento, Enzo, igualmente desconcertado, permaneceu em silêncio. Ir à polícia resolveria pela via judicial, mas eu queria tomar providências e vingar meu pai. Quando confessei minha agitação interior, Bruno pareceu finalmente compreender a situação em que se encontrava. Ele se desculpou com lágrimas nos olhos. Seu rosto era uma mistura de lágrimas e ranho enquanto me olhava, com o corpo tremendo sem controle. No entanto, nem eu nem meu irmão tínhamos intenção de perdoar Bruno, que havia mandado nosso pai para o além. O que você fez é um crime grave, dissemos a ele. Mas por favor, me perdoe, Bruno implorava. Prepare-se para experimentar o desespero, respondi. Depois, com a ajuda do Enzo, entreguei o Bruno, soluçante, à polícia. No interrogatório, Bruno admitiu ter acabado com a vida de nosso pai. Com a intervenção de um advogado, o divórcio foi finalizado e a indenização de 500 mil foi paga com suas economias. Segundo relatos, Bruno, agora preso, parecia uma mera sombra do que foi. A mulher, ciente de seu estado civil, teve um caso com ele e também exigiu uma pensão alimentícia de 100 mil. Enquanto isso, Enzo, reconhecido publicamente como filho biológico do presidente, assumiu o papel de presidente com seus méritos devidamente reconhecidos. A partir de agora, ajudarei nas tarefas administrativas da empresa e meu irmão e eu uniremos forças para manter o legado que nosso pai deixou. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu sua filha de 3 anos atender o celular e revelar através da ligação recebida,